Oi, gente. Deixa eu colocar aqui um fixado, né? Da dúvida à certeza. Agora eu vou fixar. Oi, André, tudo bem? Vou fixar o nosso tema aqui, muito bem. Para quem está entrando na live, hoje a gente tem outra convidada. Nós vamos falar da dúvida à certeza, tá? Um caso real também. Oi, Fer, minha convidadíssima. Só vou esperar um pouquinho, né? Bom, o que nós vamos falar hoje, gente? Para quem tá aí, tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Fer tá me ouvindo bem? André? A Duque tá me ouvindo bem? Da dúvida à certeza hoje, gente. Um caso real, tá? A gente tá numa sequência. Ótimo. A gente tá numa sequência de lives, né? Nas sextas-feiras. E eu tô convidando algumas pessoas que participaram e que eu apliquei o método CSC para estar falando um pouquinho com vocês sobre o que é possível mudar na nossa vida, emocionalmente falando, que às vezes a gente acredita que a gente nasceu de uma certa forma, vai ser assim a vida inteira e vai morrer assim, né? E o que a gente vem aprendendo, o que eu venho passando para as pessoas e há 16 anos de profissão, que é possível a gente mudar, que é possível a gente mudar pensamentos, que é possível a gente mudar emoções, que é possível a gente mudar comportamentos. Então, diante disso, eu venho fazendo uma sequência de lives com várias pessoas que participaram, ou que foram minhas alunas, ou que foram minhas pacientes, e que eu apliquei o método CSC. Então, se você tem algum questionamento com relação à dependência emocional, insegurança, dúvidas, incertezas na vida, nos relacionamentos, talvez essa live seja para você, talvez seja para um amigo seu, uma amiga sua, então já encaminha para ela. Mas antes da gente iniciar, eu vou falar um pouquinho, antes de eu chamar a Fer para participar, vou falar um pouquinho. Então, o que é a dúvida, né? O que é a incerteza? É a gente não ter uma certa segurança no que a gente acredita, ou às vezes na forma como a gente lida com determinadas coisas, ou muitas vezes nos nossos objetivos, do que a gente almeja, do que quer para a vida. É a gente ter essas dúvidas, não ter essa certeza. E por que a gente tem essas dúvidas? Eu falo que tá tudo entrelaçado, né? A nossa mente é como se fosse um fio desencapado. Por mais que eu fale sobre ciúmes, o ciúmes ele é o final de tudo. Ele é a parte visual, onde a gente vê. E até mesmo se a gente reparar outra pessoa, a gente consegue ver que a pessoa ela é ciumenta. Então, a gente consegue saber. Mas qual que é a raiz disso? Por que a pessoa é ciumenta? Qual que é a raiz disso? A raiz disso é a insegurança, a raiz disso é a incerteza, a raiz disso é a dependência emocional. E se a gente for linkar até um pouco mais, qual que é a raiz um pouquinho mais da insegurança? Entende? Então aí a gente entra numa questão de autoestima. Enfim, tô dando essa introdução para vocês perceberem que mentalmente, se a gente for analisar, tá tudo interligado. A nossa vida tá tudo interligada, né? Então, para eu não ficar falando um monte de coisa, nada mais justo, obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado com relação ao método CSC que eu aplico, com relação ao tratamento, com relação ao curso, porque é uma maneira de você estar lidando com essa insegurança, com essa dúvida, com essa incerteza que você tem na vida, a gente trabalhar as raízes dessa insegurança, tá? E o método CSC, ele faz isso.
Aí tem muita gente que fala assim pra mim, mas Mônica, por que que você começou a estender isso pra internet? Eu pensei assim, né? Nossa, tem tanta gente que precisa de ajuda. Eu fui uma dessas, né? Com certeza, e sou constantemente. Tem tanta gente que precisa de ajuda, em vez de eu estar aqui 50 minutos com uma pessoa, por que que eu não posso estar 50 minutos, ou às vezes 5, 10 minutos, com várias pessoas? Então eu acabei estendendo esse método que eu aplico na clínica para um curso online que está no link da minha bio e que depois no final eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E para eu não ficar falando um monte de coisa com relação a isso, nada mais justo do que eu chamar uma pessoa que realmente está vivendo isso, né, e experimentou na prática como funciona. Então eu vou chamar a Fer para participar com a gente, mas antes de qualquer coisa, se você é essa pessoa que várias vezes começou a se questionar, será que eu fiz o certo? Será que essa decisão é a melhor? Será que não tinha algo mais plausível? Será que realmente, se eu tomasse uma outra decisão, ou se eu não fizesse nada, não seria melhor para mim? Se você é essa pessoa também que se compara, a internet, né, ela é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. O relacionamento do outro é mais legal, ou a vida do outro é mais legal. Se você é essa pessoa que se compara também, que você tem essa insegurança, que o outro, sempre as coisas do outro é melhor, né? Essa live também é pra você, tá? E se você também já sentiu um frio na barriga com relação às outras pessoas, eu falo relacionamento, mas quando é relacionamento, a gente pode colocar em todos os relacionamentos, né? E se você coloca em xeque o seu valor, será que eu sou merecedora disso? Será que eu sou merecedor disso? Será que não tem algo melhor? Tudo isso é insegurança, é medo, é dúvida, tá? Então talvez essa live seja para você, ou também para um amigo seu, amiga, que pode estar se beneficiando. Pronto, parei de falar, vamos chamar a Fer. Oi, Rosália. Vamos chamar a Fer. Pera lá, que eu apanho um pouquinho aqui, né, gente? Deixa eu convidar ela. Vamos lá. Oi, Fer, maravilhosa. Tudo Oi, certo? tudo bom? Bom, Fer, primeiramente eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente, tá? E não só agradecer, mas assim, também você sabe que eu sou uma grande admiradora sua pela sua coragem. E Obrigada. isso que a gente está fazendo é um ato de coragem, entende? A gente falar um pouquinho da gente, a gente falar um pouquinho de todas as coisas que a gente passou, de todas as dúvidas, de todas as incertezas, de todo o nosso processo emocional, não é para qualquer um. É um ato de muita coragem. E é um ato, eu falo, até da gente estar conquistando a nossa segurança emocional. Sim, Porque antes de você se apresentar, né, dar essa palhinha, porque quando a gente tem uma certa dificuldade de falar um pouco dos nossos conteúdos, é porque a gente não tem esses conteúdos ainda bem resolvidos, sabe? E quando eu vejo entendi. esses atos de coragem das pessoas, até pacientes, falam assim: eu também quero fazer live com você. Falo, isso é sensacional. Então, de fato, vocês experimentando na prática, você experimentando na prática que é possível mudar sentimento, que é possível mudar comportamento, que é possível mudar pensamento, né? Então, antes de você começar, fala para mim quem é a Fernanda, para as pessoas te conhecerem. Se apresente, por favor. Bom, meu nome é Fernanda, sou de São Valim, né? Eu sou engenheira civil, mestre e doutora em engenharia de estruturas. Atualmente eu dou Maravilhoso. aula na Universidade Estadual de Maringá e Perfeito. tenho 36 anos de idade. Com cara de E, 20. obrigada. Estamos com cara de 20, né? É, acredito que seja isso. Certo. E Fer, eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente não estender muito, né? É, Bom, enfim, deixa eu ver aqui umas perguntinhas que eu separei para você. Bom, antes.
Fala para mim como que a dúvida se manifestava na sua vida. Tá. É, A bom, essa aqui dúvida, a é. insegurança, a Aham, incerteza, aham, sabe? sei. É, para falar a verdade, eu acredito que antes de eu ter essa virada de chave na minha vida, de que alguma coisa estava errada, Uhum, eu acredito que até os meus 29 anos eu era uma pessoa extremamente insegura. uhum. Eh, Tinha muita dificuldade de tomar decisões, né, essa questão da incerteza, eh, ela era muito presente na minha vida em todas as áreas, para falar a verdade, Uhum. né, desde, será que eu saio hoje à noite ou não, até que curso que eu escolho na universidade, ou o que vai ser da minha vida, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Dificuldade em planejamento de vida, de planos mesmo, tudo era muito incerto, eu tinha uma dificuldade muito grande, em todas as áreas da minha vida. E você sabe, eu sempre falo, né, para os pacientes, e depois que, para os pacientes e para os alunos, né, depois que a gente percebe que a incerteza e a insegurança é algo muito comum na vida do ser humano. Quem não tem, né, parabéns, mas eu duvido quem não tenha. Mas quando a gente percebe isso, a gente percebe que ele não está em só uma determinada área, que a nossa mente ela gosta da repetição, seja ela positiva, seja ela negativa, porque é o conhecido. Então, felizmente, é isso que você reparou mesmo, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. E aí, como que você percebeu, assim, qual que foi aquele momento, assim, que você percebeu que essa insegurança te atrapalhar? Assim, não, peraí, ela tá me atrapalhando. Na verdade, o grande start, da minha vida Aham. foi quando eu comecei a perceber que alguns relacionamentos que eu vivia, não eram, de fato da forma que eu gostaria, Uhum. e que, isso estava relacionado, né, com as minhas escolhas, querendo ou não, né, porque eu fazia escolhas erradas para minha vida, e aí a gente enxerga a repetição de padrão, porque era um padrão que se repetia. Uhum. E foi quando eu comecei a pensar: "Poxa, se, isso se repete na minha vida, não é possível que alguma coisa fora esteja errado, né, isso tem que ser algo de errado comigo, né, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas". Então eu comecei a me autoquestionar. Então foi esse Cara, start que eu tive. e isso é sensacional, né? Eu falo, a inteligência emocional, ela é exatamente nesse parâmetro. É a gente ter a consciência, porque a gente não tem controle do externo, né? Mesmo que a gente fala assim, ah, mas a pessoa que é ruim, a pessoa que é errada, né? Mas se você tem uma consciência de si mesmo, é a parte que a gente pode mudar. Então, você conseguiu perceber um padrão, né? E você falou assim, não, mas peraí, por que que eu escolho sempre esse padrão? É, Que a pessoa não seja boa para você, é, que a culpa não é sua da pessoa ser boa para você. Mas por que que eu escolho esse padrão? É a parte que a gente tem o controle, né? Do que está dentro. sim. Acho que tá travando, Mônica. O final Voltou? travou. Agora voltou, mas o final eu nem ouvi o que você Você- falou. Mas Não, eu falei assim, pode falar. não, só voltando, né? O grande start, na verdade, da minha vida, nessa questão de procurar de fato entender, ler, estudar sobre o comportamento humano, sobre o comportamento do cérebro e das emoções, foi esse. Mas a grande verdade é que esse foi só uma virada de chave, mas realmente muitas áreas da minha vida, elas estavam assim, eu era infeliz com aquilo que eu vivia, em muitas áreas. E também por conta da minha atitude em relação às coisas. Essa questão, por exemplo, da incerteza, da insegurança, era algo que me corroía por dentro. Porque Uhum. muitas vezes eu falava, gente, eu quero isso, ou eu me vejo sendo essa pessoa, ou fazendo determinada coisa, e na hora que aquilo acontecia, eu não conseguia ter uma postura de fato, né, da forma que eu gostaria diante daquela situação, sabe? Ou É, Perfeito. Ou seja, você teve a consciência,
mas ainda assim faltava mudança comportamental, é isso? Exatamente, eu tinha consciência, eu tinha o sentimento de, poxa, fracassei porque eu não consegui agir da forma que eu gostaria, né, por conta de Uhum, insegurança, incerteza, muita necessidade de aceitação, e aí foi quando eu fui entender de fato que muitos da minha insegurança e da minha incerteza também vinha de uma necessidade de aceitação, de validação externa, né, eh, uhum. e isso, querendo ou não, me gerava uma frustração diária. Então, sim, eu tinha a consciência de que, poxa, isso aqui não está certo, né? Por que que eu ajo assim? Eu tenho essa insegurança, eu tenho esse determinado padrão comportamental, mas porque mesmo eu sabendo que eu ajo assim, mesmo eu não querendo agir assim, eu continuo agindo assim. Então, Isso aí é uma coisa que a gente até já conversou uma vez sobre isso, né? Eu até tatuei uma frase, porque isso é muito real. Por mais que a gente saiba dos nossos padrões, que já é algo difícil, tá? Para a gente saber, a gente precisa ter uma consciência emocional, a gente precisa estudar um pouquinho e também se autoquestionar. Já é, tipo assim, isso já é um nível mais avançado, não é qualquer um. Porque tem gente que vive no padrão e não tem a consciência disso, só vai vivendo. Só que o fato da gente saber, ele não determina que que o seu comportamento ele vai mudar. Por isso que a gente trata as raízes das emoções. Por isso que vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Por isso que no método que eu desenvolvi, o esqueminha é tratar as raízes para reprogramar o cérebro para mudança comportamental, né? Porque se saber funcionasse, médico não ia ficar doente, psicólogo não ia precisar de psicólogo, né? Personal o, trainer não ia precisar treinar, ia uma estar tudo fra resolvido, todo mundo Uma sabe. frase que você usou, assim, que você falou para mim algumas vezes e que Uhum. fizeram muita diferença, assim, que foi algo que eu gravei, porque eu falei, gente, isso é sensacional, porque isso é muito verdade, que foi o saber não desabona o sentir. Aqui! Isso mas isso assim eu trago na minha mente, eu falo isso para as pessoas diariamente quando eu converso sobre padrões comportamentais, inteligência Uhum. emocional, enfim. E todo mundo que conversa comigo sobre isso sabe que hoje eu sou apaixonada por isso, porque isso mudou de fato a minha vida, a minha história, as minhas emoções, minha qualidade de vida, minhas atitudes. Aham. Mas é muito interessante, porque eu realmente passei a minha vida muito consciente. Eu lembro que você falava isso pra mim. Você é uma pessoa que você tem uma consciência emocional, uma percepção Emocionante. emocional muito grande sobre você mesma. E eu tinha, de fato. E isso me gerava uma certa. Eu acho que a frustração vinha disso. Porque pra mim aquilo não estava normal. Aquilo não. Por quê? Por que que eu tô agindo assim? Por que que. Não é isso que eu quero pra mim. E, e aí, eu lembro quando você usou essa frase, assim, eu falei, gente, é a história da minha Uhum. vida, o saber não desabona o sentir, porque o que de fato fazia eu reagir ou eu agir em Uhum. determinadas situações era o meu sentimento a respeito daquilo, né? Porque a insegurança faz a gente agir de determinada forma, né? Com A certeza. incerteza faz a gente agir de determinada forma, o medo faz a gente agir. Então, a gente acaba se comportando ou reagindo a esses sentimentos, né? E não importa se a gente Exatamente. sabe que ele existe ou não, ele tá ali, né? É Por igual. isso, Pode falar. por isso que a gente trata, por isso que aqui dentro, por isso que no curso eu trato a raiz das emoções. Porque a emoção ela faz a gente se movimentar para aquilo. Então, por exemplo, na insegurança, se a gente é inseguro no relacionamento, a gente vai tentar ser seguro no relacionamento. Então, a gente vai fazer coisas, a gente vai se comportar, a gente vai exigir coisas, às vezes, do parceiro, de amigo, de família. Quando eu falo relacionamento, é tudo, tá? Porque a Sim, gente repete para todo lado. com Então, a gente certeza. vai a nossa mente, ela precisa da segurança. Então, ela vai ficar buscando segurança de umas formas mirabolantes, entendeu? E aí entra, às vezes, o fato de chegar ali no ciúme, né? Da pessoa precisar de aprovação o tempo todo, dela precisar estar presente o tempo todo, e isso acaba ficando muito desgastante. É, Então, quando você tem a insegurança, você fica buscando segurança. O nosso cérebro ele precisa disso, né? com certeza. É interessante essa questão de relacionamento, daí indo para o relacionamento amoroso, né? Que você falou da Uhum, questão do ciúmes e tudo mais. Eu tinha um padrão muito grande nos meus relacionamentos que eu tinha muita dificuldade de chamar
né, a pessoa que estava se relacionando muito comigo para fazer alguma coisa. Por quê? Porque se eu chamasse a pessoa falasse não, aquilo para mim era como se a pessoa estivesse assim falando, olha, eu não gosto de você, eu não te amo. E aí eu fui Uhum. perceber que isso vinha, na verdade, de uma situação que eu vivenciei dentro de casa. Né, a gente já Exatamente. conversou sobre isso, que eu falava, né, que Sim. assim, às vezes meu pai saía com meu irmão, e eu queria sair junto, e aí eu não entendia o porquê que ele não me levava, e aquilo me gerou uma frustração, porque é muito fácil frustrar uma criança, né. E Sim. aquilo era muito pequeno, mas para mim ali, naquela situação, realmente, de fato, eu me sentia, frustrada e não amada. E eu trouxe isso para os meus relacionamentos. E era muito interessante a dificuldade que eu tinha, eu fazia uma coisa pequena virar uma coisa gigante. E aquilo virava uma Uhum. discussão, e aquilo virava um, nossa, mas você não gosta de mim? Mas você não me ama? Mas você. E aí eu fui entender, gente, por que eu tô fazendo isso? Por que eu me sinto assim, né? Porque de fato eu me Aham. sentia não amada, né? O sentimento vinha. Sim. E Aham. aí, quando eu descobri de fato da onde vinha, né, a origem do problema, e tratei a origem do problema, é interessante porque aquela situação que era muito grande, ela passa a ser insignificante de fato, porque você fala, gente, era isso, Às era vezes, só é, isso. às vezes a gente fala assim, eu não acredito que eu sentia isso por causa disso. É, Só que a gente só tem essa consciência depois que a gente trata a emoção. sim, com certeza. A gente tem que, a Tá? emoção tem que ser tirada, né? É, já que a gente está, já que esquema, a gente já entrou nessa parte da mudança, quando que você percebeu assim, que você começou a agir diferente? Tipo um fato assim, Fer, específico assim que tenha acontecido, seja em padrões de Mônica, relacionamento. tá, Ah, é muito interessante, assim, porque a minha história dessa, quando eu percebi aham, que eu tinha mudado de fato uma situação pontual, é uma coisa meio uhum, engraçada, porque não tem nada a ver com aham, nada, eu acho que eu já cheguei a te contar, mas aham, assim, né, vou falar, explicar de duas formas, né, uma eu vou falar sim, essa situação pontual, outra eu vou explicar a situação dentro da minha casa, né. uhum, Para mim, eu acho que 3, 4 meses depois que eu comecei a fazer, terapia com você, e dentro da minha casa já se via meu pai, minha mãe, todo mundo percebendo é minha muito mudança, legal. porque eu era uma Uhum, pessoa muito reativa, né, por conta das minhas feridas, e assim, é incrível como as coisas elas não pararam de me afetar. O sentimento saiu dali, né, e essa questão também da deu uma travada. de Opa, aí. Deu uma ah, travada, Fer. tá, qual parte que eu Você era parei? reativa, você era Eu era uma reativa. pessoa muito reativa, então as coisas elas, realmente de fato me afetavam emocionalmente, elas pararam de me afetar. Uhum, Então, isso, a questão também de insegurança, de tomar decisões, isso também foi diminuindo, porque eu fui entendendo que, muitas boa. das vezes as minhas inseguranças, elas estavam relacionadas com a necessidade de validação. Poxa, mas quem Uhum, precisa me validar sou eu. Eu é que preciso isso. me conhecer, é eu que preciso me amar de fato, eu que preciso entender as minhas necessidades e decidir por mim, Uhum, e não para agradar as perfeito. pessoas, né. Então a gente vai Uhum, perdendo essa necessidade de validação, e isso é muito importante. Eu entendo como isso sendo muito importante na questão da insegurança e na questão da dúvida também, porque, com eu certeza. acho que são 2 coisas, assim, na minha percepção, que eu vejo na minha vida, que melhoraram essa questão da dúvida, que foi a questão de, primeiro, eu entender que eu tinha uma necessidade de validação muito grande, então a dúvida ela vinha Uhum, muito por conta do, poxa, eu quero isso, mas e se eu fizer isso, o que o outro vai pensar? E se eu fizer isso, e aquele outro vai pensar o quê? E aquele, então você começa a decidir pelos outros e não mais por você. E isso gera uma dúvida muito grande em relação a qualquer tipo de situação que você tem ali que ter uma tomada de decisão. E a insegurança também vinha muito por conta da forma que eu me enxergava, né? uhum, Então, assim, isso foi muito. A forma que a gente se vê, hoje eu entendo que ela é muito manchada pelas nossas experiências, pelas nossas isso. vivências, principalmente na infância, a forma que a gente foi amado pelos nossos pais, pela nossa família, a forma que a gente vai sentindo e entendendo o mundo e quem nós somos diante, do Perfeito. mundo, das coisas, das pessoas. E aí eu comecei a ter essa percepção de fato de quem é a Fernanda fora dessa situação, como de fato eu deveria me Uhum. enxergar, à luz de eu e comigo, não Sim, é diante você dos com olhos. você mesma, né? Não importa o que o outro faça ou deixa de fazer, é que existe um aprendizado
com relação a Exatamente. isso, né? E esse aprendizado a gente vai ressignificando, seja em terapia, seja em métodos muito eficazes, cientificamente comprovado, né? Que é o que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu não sou idiota, que é o que eu venho fazendo, Sim, com certeza, entendeu? e vem mesmo, eu sou prova disso. É isso mesmo. É, E e isso é não, mas muito legal. Vai, Eu, continua. não, o mais legal pra mim de tudo foi a questão da Aham, barata, que era o start. Porque, na verdade, a minha aham, mudança ela foi progressiva, mas esse caso, pra mim, foi uma coisa que me marcou absurdamente. Eu tinha aham. fobia de barata, Olha, nem lembrava disso, eu hein? nunca tinha te falado sobre a minha fobia de barata. E a gente tratava várias outras coisas. E eu lembro que eu, Aham, depois de assim, uns 2, 3 meses de tratamento, eu estava passando, assim, entrando na minha casa e passou uma barata. Mas aham. nessa vez eu ainda não percebi. Eu só sei que eu vi a barata. Eu tinha fobia. Antigamente eu teria saído correndo, gritando, subindo em algum lugar alto. Eu era daquela pessoa que se eu tivesse num restaurante, eu ia subir em cima da cadeira e ia falar, tira essa barata aqui, pelo amor de Cristo. E aí eu lembro que eu vi a barata, olhei pra ela, ela olhou pra mim, eu passei rapidinho, ela ficou ali, ok. Aí, ok, até aí eu, mas nessa situação eu não tinha percebido. Aí, acho que passou Pareceu uma natural, né? semana, pareceu natural. Eu falei assim, gente, ok. Aí, uma semana e meia depois, eu estava no estacionamento, outra barata apareceu. E eu lembro que eu pisei na barata. A hora que eu pisei na barata, meu cérebro fez assim, pum. Eu falei, eu Como não tenho assim, mais pisei medo na de barra? barata. Uhum. Eu falei, caraca, como assim? Eu falei, eu não tenho mais medo de barata. E Mas foi um negócio assim que eu falei assim, não é sensacional. possível, porque era um negócio que me Esse tomava você não tinha me falado mesmo. a emoção daquela situação de ter uma barata por perto, assim, me gerava uma fobia tão grande que, assim, eu não controlava nem as minhas próprias reações, porque eu já cheguei a gritar, já cheguei a subir em cima da cadeira. Então aquilo era muito grande, emocionalmente era algo muito grande, né, para mim. E você sabe, E pode falar, termina. não, e de repente aquilo assim, óbvio, não gosto de barata, né? Acho Não tem nojento como até gostar. hoje, não tem como gostar. Mas é algo que assim não me gera um transtorno emocional mais. Eu consigo conviver com Não tem mais aquilo. aquele medo, né? Não tenho mais aquele medo, aquela fobia. E foi tão interessante isso, porque a gente nunca tratou isso. E aí eu falei, gente, que incrível. E eu lembro que, eu acho que você não lembra, eu comentei com você, você falou assim, Fernanda, mas o nosso cérebro é uma teia. Você trata uma coisa, ela vai Ele vai tratando tudo. várias outras. Você- E eu, assim, hum, gente, de Isso que verdade, eu, eu virei da seita MDR depois daquilo. Eu falei assim, não, o você mundo sabe que precisa conhecer isso. Ô Fer, e essa é a maior prova viva do que eu falo. Porque assim, ó, e não só do que eu falo, mas eu, como paciente, também experimentei isso, né? Eu faço algo que eu experimentei também e eu sei que é eficaz. Então, lembra que eu falei que o nosso cérebro ele gosta da repetição? Isso tanto no positivo Aquilo que é como no negativo. conhecido, né? Aham. Tanto no positivo quanto no negativo. E se a gente Sim. for analisar mais a fundo, o que que é insegurança? A insegurança ele é o medo, entendeu? É quando você não tem segurança para fazer alguma coisa. Ou seja, o medo ele tá ali, né? E se a gente for analisar o medo está em várias áreas da nossa vida, entendeu? Então, quando eu pego uma ramificação disso para tratar, seja ela aqui dentro na terapia, seja no método CSC que está dentro do link da minha bio, né, que trata essas raízes, ela vai ir para todos esses outros lados que existe esse medo, que existe essa insegurança. Entendeu? Porque ele não, o cérebro ele só tira de um lugar e coloca em outro. Ele tira de um lugar e coloca em outro. Mas se você for pensar, o seu sentimento, ele é igual em todos. É o medo de tomar decisão, é o medo da barata, é o medo de um relacionamento legal, entendeu? Então é o medo. O É sentimento ele é o interessante como a mesmo, gente tem medo até daquilo que é bom, né? até do que é bom. Muitas vezes. Bom, enfim, é muito bom isso que você percebeu, as suas escolhas também. A gente, assim, com relação a uma outra mudança, por exemplo, você me falou lá, das escolhas de uns padrões que você tinha. Hoje, o que que você percebe de mudança
com relação às escolhas relacionais. O que que mudou É, nisso? escolhas relacionais, É. todos os tipos de relacionamento. Uhum, É, na verdade, hoje eu percebo que é interessante. Eu costumo falar para as pessoas que existiu uma Fernanda e hoje existe outra. Eu sou outra pessoa, assim, aham, praticamente quase todas as áreas da minha vida. E eu acho que o que mais, na verdade, óbvio, né, que foi todo esse tratamento psicológico, mas a questão da minha postura diante da vida, que está muito perfeito. relacionado com essa questão de insegurança, de dúvida, né? Eu percebo que hoje eu tomo minhas decisões não só mais assertivamente, mas de uma forma muito mais segura e pensando de fato naquilo que o que que realmente de fato eu almejo para mim, o que que de Uhum, fato eu quero para minha vida, o que que de fato vai gerar as consequências que de fato eu desejo. Então, eu acho que, para mim, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, essa cura das minhas emoções, ela me trouxe muito mais clareza, né, sobre quem eu sou e me deu muita clareza nas minhas tomadas de decisões, né. perfeito. Então, hoje, tudo, relacionamentos, hoje eu não aceito mais do que eu aceitava, né. Não só em relação ao outro, mas em relação à minha postura também, né. Perfeito. Porque eu acho que a gente tem que, primeiro, ser o exemplo, né, para exigir do outro. Uhum, Então, na questão das minhas amizades também, né, de fato, o que que vai me agregar, o que que de fato me faz bem, uhum, né, como eu gasto o meu tempo também, uhum, né, a forma que eu vou gastar o meu dinheiro, né, aquilo que eu perfeito. vou estudar. Então, tudo isso, essas minhas decisões, elas são muito, eu vejo como sendo muito mais satisfatórias e assertivas, justamente porque hoje eu, de fato, me enxergo, me entendo, me amo, me Uhum, valido, né, perfeito. e perdi essa necessidade de aceitação, né. Óbvio, a gente sempre tem um pouco ainda, mas Uhum, assim, comparado com aquilo que eu era, não tem bem nem diferente, né? comparação. E é aquele negócio, quando a gente tem a insegurança, qualquer coisa serve, entendeu? É mais ou menos assim. Quando a gente é mais seguro, a gente já começa a dar uma peneirada nisso, entendeu? Com Por certeza. quê? Porque a gente começa a enxergar o nosso valor. Então é uma sequência. Ô Fer, tem mais alguma coisa assim que você queira me falar e que você queira deixar aqui registrado que eu não tenha te perguntado? Eu só veio uma coisa na minha mente, às vezes Hum. parece um pouco arrogância a gente falar isso, né, Ah, mas, eu percebi, por exemplo, que como que a gente se torna mais autossuficiente, é porque verdade. eu acho que a dependência emocional ela está muito baseada, ela se conversa com essa questão, né, Com porque certeza. se eu dependo do outro para estar bem, se eu dependo do outro para ser feliz, eu tenho uma dependência emocional. E aí Sim. entra muitas vezes a questão, né, dos ciúmes, da insegurança, do medo de perder, do aceitar qualquer coisa. E eu percebo que como que o tratamento, ele me deu essa autossuficiência, né? Eu estou bem Sim. comigo mesmo, eu não Uhum, preciso que ninguém venha para me acrescentar. Não, a uhum. pessoa ela vem, de fato, né, para participar junto comigo Isso. da minha vida e Compartilhar. vice-versa. É um compartilhar. Não Perfeito. é você vai me dar algo que eu não tenho, né, eu preciso que você esteja aqui para que eu seja completo ou alguma coisa nesse sentido. Então, é a questão do a gente até já chegou a tratar isso, a questão da solidão, né, porque acho que a Uhum. solidão se conversa muito com essas questões também. Também. E assim, é interessante porque hoje a minha solitude ela é muito importante para mim. Eu fico muito bem sozinha, é gostoso estar comigo, né. Você vê como mudou o Então valor, né? com certeza, assim, eu já teve Aham. épocas da minha vida que às vezes eu estava em algum lugar, eu era solteira, indo para essa área de relacionamento, né, e eu estava ali com vários amigos meus que namoram, que são casados, e há muito tempo atrás isso, mas eu lembro que eu estava ali, mas eu não estava feliz, porque na minha cabeça eu falava assim: "Nossa, mas eu tô sozinha. Nossa, mas eu podia estar com alguém, né". E Aham. assim, assim, vivia almejando algo que eu não tinha naquele momento, e acabava que eu não aproveitava de fato o Uhum. agora, né, eu sempre vivia numa insatisfação momentânea. Sim. E hoje não, e hoje para mim, assim, é uma delícia estar, né, sozinha, é gostoso, Aham. eu gosto, eu tenho prazer em mim, e isso é muito Isso, gostoso. perfeito.
É verdade. Muito bem, gente. Tem alguém desejando boa tarde? Boa tarde, Raimundo. Fer, eu quero te agradecer, maravilhosa, né? Você foi sensacional. E também, assim, obrigada pela sua. Por você ter falado, assim, de uma forma tão direta e também ter colocado aqui em rede nacional todos os seus sentimentos, é igual eu falei, não é para qualquer um essa coragem, né? Mas essa coragem talvez dê mais coragem para as outras pessoas. E eu falo, o mais legal de tudo isso, de eu estar, né, fazendo tudo que eu estou fazendo, é de levar mais saúde mental para a população, porque, cara, se tem uma coisa que eu acho que você já sabe disso, talvez eu nunca tenha te falado, mas quem é bem tratado, quem tem uma boa autoestima, quem tem uma segurança emocional, não atrapalha a vida de ninguém. Então, quanto mais as pessoas, né, tiverem consciência, conseguirem se tratar, conseguir mudar isso, mais a gente vai ter em relacionamentos, na vida, no trabalho, na família, mais a gente vai ter prazer em conviver com as pessoas, entende? É interessante isso que você falou, porque eu lembro que eu era uma pessoa que eu me comparava demais, Uhum, demais, sabe, assim, e a gente começa a entender que o mundo não é uma competição, né. Quando eu tô bem exatamente. comigo, eu tudo bem, que espero que as pessoas também estejam bem com elas, né, e é muito isso que Uhum, você falou, né, as pessoas quando a gente tá bem, a gente não tem nem tempo para ficar, observando a vida do outro, falando mal do outro, enfim, a gente perde uhum. o interesse até nisso, né? Então, com Sim. certeza. E é só por último, eu queria te agradecer também. Você me Ah. agradeceu, mas eu queria te agradecer também. É verdade, me dá vontade de chorar, daqui a pouco eu tô chorando de falar. Maravilhoso. Mas é verdade, eu vou chorar porque. Ai, meu Deus, se eu tivesse aqui, eu dava um abraço. Não, Mas, ô porque Fer, realmente, assim, todo o tratamento, todo o processo que eu passei com você, eu sei que teve a minha parte, né? uhum, De também procurar ler, procurar fazer cursos, me abrir, porque a gente também tem que se permitir sim, vai te vivenciar, ouvir. vivenciar Uhum, a dor, vivenciar às vezes coisas que a gente não gostaria de abrir, abrir uhum. coisas que a gente não tem coragem muitas vezes de abrir, ou não gostaria de abrir, mas assim, te agradecer pelo teu trabalho também, porque mudou de fato a minha vida e E, tem mudado a minha vida. E o uhum. trabalho que você faz é maravilhoso, sensacional. Te acho uma pessoa e uma profissional sensacional. Ai, E assim maravilhosa. você tem sido de fato muito usada na vida de muitas pessoas, eu tenho certeza, porque eu sou prova disso. Agora eu vou chorar. E, e assim, eu sou muito grata, de verdade, grata a Deus por ter me colocado você na minha vida e por ter Uhum. usado o teu trabalho, sabe, para de fato. Obrigada. Chorando na live, É, maravilhosa. Mas, ô Fer, assim, eu fico muito feliz mesmo com tudo isso que você está falando. E assim, isso que a gente está vivendo aqui nesse momento, né, da gente estar emocionado, é o de fato, assim, o que me dá um gás para eu continuar o trabalho, sabe? Porque não sim. é fácil, não é fácil. Agora, entrando numa coisa pessoal, já que a gente entrou, estar aqui todos os dias, né, tem as suas dificuldades. Não é só esse mar de rosas que as pessoas veem, né? Lidar com conteúdos traumáticos das pessoas, com mudanças comportamentais e emocionais, é, é algo às vezes muito difícil, mas eu falo assim, difícil no sentido de que a gente tem que ter um parâmetro e um senso de que o outro também tem que querer, sabe? E muitas vezes, às vezes a família da pessoa vê a gente com maus olhos, a culpa é sempre do psicólogo, entendeu? Mas assim, particularmente, eu gosto muito disso, né? Porque quando isso acontece, eu sei que aquela pessoa que está ali comigo, ela está tendo um pouco mais de saúde, ela está tendo um pouco mais de libertação, sabe? E agora indo
pro pessoal mesmo, eu orei muito a Deus uma vez, sabe? E aí isso faz eu chorar. E Deus me deu uma palavra uma vez que fez com que eu me fortalecesse nesse caminho. E eu falo que é um mantra para mim e que eu tatuei aqui. Eu cheio dessa tatuagem, né? Que também é uma cura. Tatuagem para mim ela é uma cura, que eu tinha fobia de agulha, tá? Nossa. E aí, e essa palavra aqui é Provérbios 11:25. E ele fala assim: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E eu falei assim, gente, isso é para mim. Porque eu lembro que naquela época eu orava pelos meus pacientes, sabe? Eu falava assim, Senhor, traz pessoas aqui, agora eu que vou chorar. Falei, Senhor, traz pessoas aqui que de fato eu vá conseguir ajudar, que de fato você me dê um direcionamento para que essa pessoa saia do seu. Ó, isso aqui não foi programado, tá? Mas é bom a gente contar um pouco da nossa história, né? Falei, me traz pessoas aqui que realmente eu vou conseguir dar uma libertação para a mente dessa pessoa. Então eu orava muito com relação a isso, sabe? E até hoje eu oro com relação a isso. Eu quero que as pessoas venham aqui e que realmente elas sejam libertas. Porque quando elas são libertas emocionalmente, a vida melhora, o Com relacionamento certeza. melhora, a Com autoestima certeza. melhora, tudo melhora. E aí Deus me deu essa palavra, sabe? E eu lembro que foi um alívio. Então, essa é a palavra. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, foi uma palavra que Deus me deu de alívio para minha vida, de saber que eu estava no caminho certo. Então, tudo isso que eu venho fazendo, né? É um percurso longo que já está traçado, né? Que Deus deu para mim há muito tempo. E eu preciso Eu tenho seguir. Eu certeza. não vou Pode sair ter disso. certeza que Deus tem, pode ter certeza que Deus tem usado a sua vida. Assim como usou, tem usado na minha, com Aham, certeza está usando na vida de outros pacientes que também têm sido aham. libertos e têm realmente, de fato, mudado suas vidas e melhorado a qualidade de vida delas através do seu trabalho e da sua vida. Maravilhoso. Obrigada. Linda, maravilhosa. Obrigado, Fer. Saímos do script, mas assim, maravilhoso. Eu sempre falo, ó, não programa nada, vamos falar o que tem que falar, e é isso aí, né? A gente Eu tem não que falar o que é programei real. nada. Isso, porque tem que ser o que é real mesmo. Ó, vou te liberar, só vou finalizar aqui, tá bom? Obrigada, tá, Fer? Gente, então, assim, pra gente finalizar a live, tudo isso que nós falamos, tudo isso que a Fer experimentou e que tantas pessoas vêm experimentando aqui, eu desenvolvi um curso, vou trazer para o meu lado, obviamente. Eu desenvolvi um curso, tá? Que tem esse mesmo método que eu aplico em tantas pessoas aqui dentro. E esse curso ele está no link da minha bio. Então, se você quiser experimentar um pouquinho mais dessa segurança emocional, de todo esse caminho que a Fer traçou e tantas outras pessoas traçaram e que estão vivendo um pouco mais libertas dessa dependência emocional, desses ciúmes, dessa insegurança, o link está na minha bio. Ou se você também ver isso gravado, você pode digitar eu quero nessa live que a gente manda todas as informações no direct. Para quem ficou aqui comigo, gratidão. Um beijo até semana que vem.